Bom, vou fazer uns exemplos aqui de multiplicação de matrizes, que eu sei que é um assunto que fica meio chatinho mesmo de matriz. Primeira coisa que a gente tem que lembrar de multiplicação de matriz é que eu não posso multiplicar qualquer matriz por qualquer matriz. Eu só consigo multiplicar as matrizes, por exemplo, eu tenho uma matriz A aqui, é uma matriz 1 por 2, ou seja, uma linha e duas colunas. Se eu quiser multiplicar por matriz B 2 por 1, ou seja, duas linhas e uma coluna, eu só consigo multiplicar se o número de colunas e linhas aqui for igual, se esses números de dentro forem iguais. Aí eu consigo multiplicar. E a minha matriz resultante vai ter o tamanho desses dois números externos aqui. Então vai ser uma matriz resultante 1 por 1. Beleza. Vou dar uns outros exemplos aqui, porque depois eu vou fazer exemplos parecidos com esses. Se eu tenho uma matriz 3 por 2 e eu quiser multiplicar por uma matriz 2 por 3, eu consigo multiplicar porque os números aqui de dentro são iguais. Isso aqui vai dar uma matriz resultante 3 por 3. Se eu tivesse uma matriz assim, uma matriz 3 por 3, se eu quisesse multiplicar por uma matriz 1 por 3, eu não conseguiria multiplicar. Eu não consigo, eles têm números diferentes aqui, então eu não consigo fazer essa multiplicação. Vou fazer alguns exemplos. Vamos pensar numa matriz aqui, uma matriz 1 por 2, e eu vou multiplicar por uma matriz 2 por 1. Então, a matriz A é a matriz A 1, 2 e a matriz B 3, 4. Para multiplicar, eu sempre vou multiplicar linhas por colunas. Aqui eu só tenho uma linha, aqui eu só tenho uma coluna. Fica até mais fácil. Eu sempre vou multiplicar termo a termo, ou seja, vou multiplicar o primeiro termo com o primeiro termo, o segundo termo com o segundo termo. Então, multiplicando 1 por 3, e depois eu vou somar com 2 por 4. Então, 1 vezes 3 aqui e 2 vezes 4 aqui. Primeiro termo com o primeiro termo, segundo termo com o segundo termo. Então, 3 mais 8, 9. Opa, fiz errado. 3 mais 8, 11. Então, eu tenho uma matriz com um único termo, uma matriz 1 por 1. Ó, se a gente lembrar aqui, vai ser uma matriz 1 por 1. Beleza? Eu vou pegar os termos que estão aqui fora. Vou fazer um outro exemplo. Vou fazer vários exemplos aqui. Vou pegar essa matriz aqui, uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. E vou multiplicar para uma matriz 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Eu consigo multiplicar porque os números de dentro, aqui, são iguais. E minha matriz resultante vai ser uma matriz 3 por 3. Eu vou multiplicar linha por linha, linha por coluna, termo a termo. Então, eu vou multiplicar essa primeira linha com a primeira coluna, a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna. E depois eu vou multiplicar a segunda linha pela primeira coluna, segunda linha com a segunda coluna, segunda linha por terceira coluna. E por fim, terceira linha com primeira coluna, terceira linha com segunda coluna, terceira linha com terceira coluna. Toda multiplicação eu vou fazer termo a termo. Primeiro termo com o primeiro termo, segundo termo com o segundo termo. E eu vou somar essas multiplicações. Então, aqui. A primeira linha com a primeira coluna vai estar na matriz resultante na primeira linha e na primeira coluna. Primeiro termo com o primeiro termo, segundo termo com o segundo termo. 1 vezes 2 mais 2 vezes 0. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Vai estar aqui na primeira linha, segunda coluna. Primeiro termo com primeiro termo, mais segundo termo com segundo termo. Aqui. E agora, primeira linha com terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, mais 2 vezes 5. Primeiro termo com primeiro termo, segundo termo com segundo termo. Eu vou fazer isso com todas as linhas e com todas as colunas. Agora, vou multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Primeiro termo com primeiro termo, mais segundo termo com segundo termo. Aqui. Agora, vou multiplicar essa linha por essa coluna. 2 vezes 3, mais 3 vezes 1. E agora, essa linha por essa coluna. 2 vezes 1, mais 3 vezes 5. E, por último, a terceira linha por todas as colunas. 0 vezes 2, mais 4 vezes 0. Aqui. Agora, essa linha por essa coluna. Terceira linha, segunda coluna. 0 vezes 3, mais 4 vezes 1. E, por último, terceira linha e terceira coluna. Aqui, ó, terceira linha e terceira coluna. 0 vezes 1, mais 4 vezes 5. É sempre primeiro termo com primeiro termo, segundo termo com segundo termo. E aí eu vou fazer essas contas. Se eu faço a matemática, eu vou ter essa matriz aqui, uma matriz 3 por 3, que são os elementos externos aqui, matriz 3 por 3. E por que eu não posso multiplicar, por exemplo, essa matriz aqui? Por que eu não posso fazer essa multiplicação de matrizes, essa matriz por essa matriz? Porque eu não tenho
o mesmo valor aqui dentro. Aqui eu tenho 3 linhas, mas eu tenho 3 colunas e aqui eu só tenho uma linha. Como é que eu vou multiplicar? Eu não consigo, ó. Eu preciso fazer termo a termo. Se eu for multiplicar essa linha por essa coluna, falta termo. Eu preciso multiplicar o primeiro termo com o primeiro termo. O segundo termo eu vou multiplicar com que termo se não tem nada aqui? Vou multiplicar o terceiro termo com que termo se não tem nada aqui? Não dá. Então é por isso que essa multiplicação de matriz não dá certo. E agora eu vou fazer uma multiplicação aqui com vocês. Aqui a gente multiplicou D vezes Z, né? Vai dar uma matriz resultante 3 por 3. Mas se eu inverto a ordem das matrizes que eu estou multiplicando, eu não vou ter o mesmo valor. D vezes Z não é igual a E vezes D. Se eu for fazer aqui, eu vou fazer com vocês. Se eu for fazer uma matriz, se eu for fazer essa multiplicação, eu consigo multiplicar, porque 3 e 3 aqui são iguais. E a minha matriz resultante vai ser uma matriz 2 por 2. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou multiplicar linhas por colunas. Todas as linhas por todas as colunas. Uma matriz 2 por 2. Primeiro termo com primeiro termo, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, 2 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 1 vezes 0. Agora, primeira linha com segunda coluna. Aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 1 vezes 4. E agora aqui, segunda linha, primeira coluna. Aqui, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Primeiro termo com primeiro, 0 vezes 1, mais segundo com segundo, 1 vezes 2, mais terceiro com terceiro, 5 vezes 0. E por último, segunda linha, segunda coluna. Aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Então, 0 vezes 2, mais 1 vezes 3, mais 5 vezes 4. E agora eu vou resolver essa matemática. 2 mais 6 mais 0, 8. 4 mais 9 mais 4, dá 16. 0 mais 2 mais 0, 2. E 0 mais 3 mais 20, 23. Aqui, eu tenho uma matriz 2 por 2. Olha a diferença de matrizes. Aqui eu multipliquei E vezes D, essa matriz. E se eu tivesse multiplicado D vezes E, teria dado essa matriz. Elas têm elementos diferentes e tamanhos diferentes, porque quando a gente está multiplicando matriz, importa a ordem das matrizes que a gente vai multiplicar.